Oi, Dalton, entrei novamente. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Paulo? E aí, Daltro, deve ser saudade de amigo isso, cara. Demorando, né? Como é que tu tá, Paulão? Graças a Deus e por aí. Coloquei até uma camisa aqui Tudo próxima jóia. do Tá tendo um Inter. delay. Ótimo, ótimo. Graças a Deus. Ainda bem. Tá ouvindo O bem? teu... Tô te ouvindo bem. Eu acho que o teu celular tá em cima do computador, pode ser? O meu tá Não. baixo aqui. Mas eu tô te escutando bem. Tô te escutando super bem. E te Eu vendo tô com bem. uma Tem um delay, dificuldade. mas... Deixa eu aumentar aqui. Aumentei um pouco. Teu volume. Tá bom? Fala! Vê se... Não escuta nada. Espera. Conversa com esse povo aí enquanto eu volto, tá? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Paulo? Só pra dar aquele suspense, sabe? Tá, mas tu tá me escutando? Vou te escutar, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, fala um oi aí pra mim. Ah, graças a Deus, velho. Nossa, agora veio. Agora veio grandão. Agora tá grandão o volume, tudo. Socorro. Bom, Daltro, e aí? O que, que você me conta desse tempo aí? Tô com a camisa aqui próxima do Inter. Eu vi que você tá perto do Cruzeiro aí. Nem vou falar Grêmio. Tu é Cruzeiro? Eu sou Cruzeiro até morrer. Nós estamos Legal. na série A, A2. a, a professora Daniela, ela é Minas, né? Não é. Como é que é? Atlético? É isso? É, infelizmente, todo mundo tem um defeito, né? Não dava pra Dani ser tão perfeita, né? Graças a Deus que. Ai, ai. O, Essencialmente agradecer o teu convite, tu sabe que tu tá no meu coração, desde aquele hall de entrada naquele hotel lá no interior do Ceará, tu tocastes o meu coração. Uma vez eu palestrei com o Cortella, eu assisti ele falando uma coisa do que são pessoas importantes. Pessoas importantes, na visão do professor Cortella, são aquelas que a gente importa de fora para dentro. E tu, a E professora Dani, o Casemiro, são pessoas que são importantes para mim. Muito agradecido, Paulo, pelo convite de hoje. também, Daltro, para mim é uma honra conversar contigo, você que está presente sempre nos estudos da educação. Estou acompanhando e torcendo aí pelo mestrado, em breve doutorado do Daltro. Um doutorado, se Ai, Deus quiser, eu vou até Sara, o sul aí para poder ver a sua defesa. querido, muito Desafiando, hein? agradecido. Pois é, pois Desafiando. é, pois é. Já existe um namoro, inclusive. Mas, Paulão, esse assunto que a gente vai abordar hoje, que nos traz hoje tão em voga, né? Como é que tu. É tu que vai me perguntar, mas eu vou te mandar a primeira pergunta. Como é que tu vê essa perspectiva, cara, dessa coisa à distância, né? Essa questão agora. Eu vou colocar, não sei se eu vou colocar adequadamente a palavra paliativo, né? Mas coronavírus não trouxe uma solução paliativa desses negócios à distância, né? E eu acho que não precisa se julgar se é bom ou ruim. E o próprio professor Cortella, eu também quero copiar uma frase dele.
dizendo que a gente tem que fazer com melhor que aquilo que tem. E hoje, nas circunstâncias de coronavírus, a educação, o melhor que ela tem é esse recurso. E não estamos falando de Minas e Rio Grande do Sul, estamos falando de planeta, né? Mas esse recurso, para mim, se nota paliativo em alguns olhares. E tu, como é que tu vê isso, Paulão? Bom, Daltro, estava brincando aí do seu mestrado, mas o meu mestrado foi sobre isso, e o doutorado também. No mestrado eu criei 3 conceitos, que foi fronteira móvel, estudante transmediático, né, e a desterritorialização da escola. Na época o pessoal achou estranho o que eu estava falando, né? Como eu fiz o meu mestrado em ciência da religião, eu estava falando que o templo ia deixar de ser templo, o fiel ia se transformar num fiel transmediático e a religião se transformaria numa fronteira móvel. E fez aniversário 30/4 agora da minha defesa, e aí o meu orientador brincou, poxa, estava certo, hein, cara? O que está acontecendo agora? Uma desterritorialização da escola, né? A escola tradicional, infelizmente, ela morreu. Como eu sou professor de história, graças a Deus, e graças ao meu estudo, né? Porque também tem isso, né? Não dá para colocar tudo na conta de Deus. Na época da peste negra, o que aconteceu? Era uma doença terrível. E aí houve a transição da Idade Média para o Renascimento. Nós estamos vivendo agora uma coisa que chama Idade Mídia. Né? O Gabriel Perissé trabalha esse conceito. Né? Na Idade Mídia, o importante é a sua capacidade de estar conectado. Eu e a Dani, a gente conversa muito sobre a geração C. Essa geração do coletivo conectado. Então, veja bem, a escola teve que se preparar diante de uma gestão de crise, uma gestão de risco de perder os seus clientes. E ela teve que mudar o seu planejamento estratégico com uma rapidez tremenda. Estou falando da escola no genérico, as escolas. E algumas que estavam mais avançadas no processo receberam bem a mudança, mesmo tendo que investir muito em formação continuada, e eu não acredito só na formação continuada remota, Dalton. Eu acho que o nosso olho no olho, a capacidade de ver o educador e a educadora brilhando, fazendo o seu trabalho de formação com pessoas boas como você, como a Dani, como muitos que estão aí nessa praça de palestra, conferência e oficina, gosto mais de oficina. É necessário agora um momento de todo mundo cair na real de que nós estamos vivendo uma transição da idade contemporânea para a idade transmídia. Então eu tenho encarado assim, ou a gente parte para a transmídia, nós estamos conversando aqui agora, o nosso vídeo vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para diversos repositórios, né, Dalton? E aí nós vamos ter que repensar a escola. Ela vai ter que sair da escola táxi e virar uma escola Uber. Isso, boa metáfora, excelente metáfora. Eu costumo dizer numa outra live, quando estava falando com os pais, o convite foi para os pais, pais e professores, né? Eu gosto de uma frase da Isabel Perotoni, como é que é o nome da Isa? Me esqueci o sobrenome dela. Peroni. Ela usou uma frase, eu ouvi da boca do Júlio, inclusive, o carioca, nosso colega. Júlio Furtado demais. Isso, querido. Mas ele deu a fonte que foi ela. Então a frase é dela. O aluno, ele está na escola. Quem está em casa é o filho. Sim. Então, são 2 personagens no mesmo ser, mas são 2 personagens diferentes. Aonde que eu quero chegar, eu achei linda essa tua metáfora do táxi Uber,
antigamente a gente andava de qualquer jeito, e hoje existem outras possibilidades para se locomover. A questão de você fazer aulas remotas, elas são bacanas pontualmente falando. Agora, não existe, agora roubo uma frase da nossa amiga Daniela, aí de BH, que eu gosto muito dessa frase, sistematicamente eu uso, né? O cérebro precisa de emoção para aprender. Na minha perspectiva, emoção é muito legal quando tem cheiro, quando tem tato, quando tem o contato separado, com, Sim, tracinho, tato, né? E esse negocinho aqui não vai substituir de essas forma emoções. nenhuma. Pode ser né? Pode ser um suporte, pode ser uma ferramenta, ok, mas me impactou um pouco a tua inteligente frase quando tu disseste que a escola tradicional morreu, né? E eu digo, nossa, é uma verdade. Foi a primeira percepção ao te escutar, foi essa, né? Eu digo, ai, porque oriundo de neto de professora, filho de professor, né? Meu filho está tirando uma licenciatura, então a educação eu gosto de manter essa questão shakespeariana de cuidar dela nesse aspecto, né? Então me dói um pouco. Me dói um pouco, sim, essa perspectiva da. Eu acho E o que que acontece o num mundo se. velório, né, Dalton? O ritório. A gente fica chorando, correto? Outros divinizam, né? Falam assim, Desapego. nossa, daquele jeito que era bom, né? Só que outros falam assim, vamos tocar a vida para frente, né? Até parafraseando o Almir Sater, vamos tocar em frente. Bom, tocar em frente pós-pandemia vai ser reconhecer uma coisa fundamental: a escola é híbrida agora. Não existe mais, Isso. não existe mais aquela coisa de colocar no regimento da escola que não pode celular, né? Eu até, outro dia, conversando com algumas gestoras e gestores de escola, eu disse, bom, tá errado colocar isso na agenda. Aí, alguns, né, séries, nas escolas tradicionais, eu disse, porque você tem que colocar assim, é proibido smartphone. Porque o smartphone é um computador de mão, o celular era aquilo que a gente conhecia, aquela rapadura, aquela coisa enorme, assim. Isso, Em pesado. Minas, rapadura. Pesado, grande. O que precisa agora discutir com os alunos ética, acolhida, o poder do abraço, o poder do agora, luto. Muitos estão perdendo parentes. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno que perdeu a tia, né? Depois li também que parece que um dos filhos do presidente, parece que a tia morreu, a tia da namorada morreu e falou que não é uma gripezinha. Está na mídia aí agora. Bom, eu não quero entrar nesse aspecto de quem está certo e quem está errado, apesar de saber que tem algumas coisas que estão erradas por aí. É importante o quê? Que agora todo mundo que é apaixonado por educação, que trabalha a educação de maneira séria, que luta para que a educação do país melhore, reconheça que nós vamos ter que estudar metodologia ativa. E é uma metodologia ativa que vai ter que estar diretamente ligada à hibridização do conhecimento. O mundo é uma aldeia global, era uma profecia de 1960 e agora ela se cumpriu. E nesse momento, o que a humanidade está vivendo, eu escolhi dois grandes personagens para esse tempo, né? Um deles é o Papa Francisco, que consegue desterritorializar lá, Perfeito. e o outro é o Edgar Morin, Perfeito. que Muito bom. falava dos saberes básicos para a gente viver.
Morra. E um documento fundamental vai ser os 4 saberes da Unesco, né? Aprender a aprender. Nós estamos aprendendo a aprender na transição aqui da pandemia. Nós estamos tendo que aprender a fazer. Olha, muita gente fazendo live, aprendendo, aulas online. Professor que não tinha nem e-mail está sendo obrigado a ter. E o professor que não fazia parte de um grupo de WhatsApp, se o professor só faz parte de um grupo de WhatsApp da escola, coitado. Tem um outro que está falando Isso. mal dele, né? É. Então, aprender a conviver e aprender a ser. As famílias estão tendo que aprender a conviver agora com um papel que até então elas achavam que era bem simples, ou talvez simplório, que é o papel de ajudar o filho a estudar, né? E aprender a ser. A violência aumentou. Nós vamos até fazer uma live no dia 27 que é sobre comunicação não violenta, né? Com a professora Mirla aqui. Então é necessário que, a duras penas, a família aprenda a conviver e a ser, e a fazer uma nova educação. Mas 2 palavras estão aí: híbrido e sala de aula invertida. Isso é. E tu faz uma colocação importante mesmo, né? Esse aprender assim. é, Eu não sei se de repente tem uns olhares do espiritismo kardecistas que eu admiro, assim, eu gosto de olhar holisticamente, entendeu, Paulo? De Sim, forma, sim, eu acho que assim como o budismo me traz algumas coisas, né, o catolicismo me traz bastante coisas, o espiritismo diz o seguinte, que eu vi uma live o, eu tô com o Chico Xavier na cabeça, mas era o Divaldo? Divaldo Franco. O Divaldo, Sim, vi uma live dele, né, e ele mostrando que essa pandemia ela não é gratuita, né, e que realmente isso aí. E se tu olhar a história. Bom, eu não vou te ensinar padre a rezar a missa, né? Eu só sei porque o meu filho começou a fazer história e agora ele está fazendo artes, mas os ciclos da humanidade, a história se repete essas grandes tragédias, assim, ela é cíclica e o espiritismo tem uma explicação para isso, né? E aí sim, ele tava trazendo este saber que numa das coisas que eu peguei foi que temos que aprender. E neste combo, eu vejo os nossos colegas, e eu me boto nisso também, tá? sim, Vamos aprender esse híbrido, que até então estava resistente nas diretrizes da escola. Não pode o celular, não pode isso, não pode aquilo. E hoje, não, precisa disso, tem que ter isso, né? Ou seja, isso. esse impacto já faz uma reorganização de conceitos e pensares. Agora, e eu sei que tu vai compartilhar comigo disso, infelizmente, pelo fato de isso está muito dentro da minha casa, que o meu irmão caçula, professor de matemática do sistema público aqui de Porto Alegre, e ele Sim, está sofrendo com os alunos que não têm nem sequer o WhatsApp. Às vezes certo. até tem o aparelho, mas não tem a internet. Ou quando tem internet, não tem um aparelho que suporta esse tipo de linguagem da comunicação, ou aplicativos que possam interagir. Ou não tem os dois. Ou, né, essa desigualdade também que se dá, não só na economia, na desigualdade que nós, educadores, batemos sempre, né? Isso nós não podemos nunca negligenciar isso, mas agora eu inventei uma expressão aqui, inventei não, mas essa desigualdade tecnológica, porque eu tenho o moleque tem o celular, mas não tem internet.